Bruno, Brenda e o segredo do lago. Bruno, um menino alegre de 12 anos e Brenda, sua irmã mais nova de 10, chegam ao sítio dos avós, Antônio e Zilda, que os recepcionam alegremente com sorrisos e abraços. Na euforia daquele momento alegre, eles aproveitam para tirar uma foto tanto com o avô como com a avó. Naquele sábado à tarde, Bruno e Brenda foram até o Lago dos Patos para brincar como sempre faziam sempre que iam visitar os avós no sítio. O sol dourava a superfície do lago, onde Bruno se divertia atirando pedras, tentando fazê-las quicar na água. Cada arremesso era um novo desafio, e ele se concentrava em acertar o ângulo perfeito. Brenda, sua irmã mais nova de 10 anos, estava ao lado, desafiando Bruno a fazer melhor, observando tudo e se divertindo com a brincadeira do irmão mais velho. Porém, em um desses lançamentos, algo inesperado aconteceu. Uma das pedras, um pouco maior do que as anteriores, seguiu uma trajetória errada e atingiu um pequeno pato que nadava ali perto, atingindo o patinho fatalmente. O silêncio que seguiu ao ocorrido foi interrompido apenas pelo som da água se espalhando em círculos. Bruno sentiu o coração disparar. O choque o paralisou. Ele sabia que aquele patinho era um dos mais queridos da vovó Zilda. Brenda, que observava tudo de perto, rapidamente percebeu o que havia acontecido e não hesitou em apontar a gravidade da situação. Você tem que contar o que aconteceu pra vovó. Se você não contar eu mesma, vou fazer isso. Bruno, desesperado, implorou para que ela não contasse nada à avó e disse a ela que ele faria qualquer coisa para que ela guardasse segredo. Aproveitando-se disso, Brenda viu ali uma oportunidade para tirar vantagem desta situação. Então você tem que prometer que vai fazer tudo o que eu disser. Tudinho. Então, já dentro de casa, ela resolve fazer uma pequena lista de coisas que ela exigiria dele para que ela não o entregasse. São apenas 10. Número 1. Você vai me dar seu carrinho de controle remoto. Bruno, sem escolha, cedeu o brinquedo favorito para evitar que o segredo fosse revelado. Algum tempo depois, Bruno e Brenda estão sentados na sala, e Bruno tem que ficar assistindo enquanto Brenda se diverte com seu brinquedo preferido. Os avós estão observando da cozinha, mas resolvem aguardar para ver se Bruno conta o que está acontecendo. Que dó! Vamos dar mais um tempo. Mas Brenda não parou por aí. Não levou muito tempo e ela pediu que ele o acompanhasse até o chiqueiro dos porcos. De início, Bruno não entendia o motivo da visita aos porcos, mas então logo em seguida Brenda revelou sua intenção. Este chiqueiro está sujo. Você vai ter que limpar. Esta era com certeza uma tarefa muito desagradável. Bruno tenta argumentar com ela de que tudo na vida tem um limite, mas para amedrontá-lo com suas ameaças ela até mesmo vocalizava o som de um patinho, coen coen, para que Bruno se lembrasse do que ela ia fazer se ele não fizesse o que ela estava pedindo. Isto já está indo longe demais. Cansado e sujo, Bruno acreditava que a dívida estava paga, mas Brenda ainda tinha mais algumas exigências na sua lista. Naquela noite, quando a avó pediu que Brenda lavasse a louça, ela prontamente disse que Bruno estava muito querendo lavar a louça no lugar dela. Ele vai lavar. Ele me pediu para lavar no meu lugar. Se você não lavar a louça, vou dizer o que você fez. E que foi de propósito. Diante disso, Bruno chega em sua avó e diz que gostaria muito de lavar a louça para poupar Brenda. No dia seguinte, porém, Bruno percebeu que não poderia deixar que aquela situação continuasse. Sentado em uma pedra nas imediações do sítio, Bruno se mostra muito aflito com o que estava acontecendo e então, com muito esforço da parte dele, ele resolve criar coragem indo até a avó decidido a contar o que aconteceu. Com um olhar sincero de arrependimento e tristeza pelo que a avó iria sentir ao saber do patinho, Bruno confessou o que havia acontecido no lago. Vovó, eu tenho uma coisa muito importante para falar para a senhora. Eu tava brincando de jogar pedras no lago e acertei um dos patinhos sem querer. Eu só não contei antes para a senhora porque fiquei com muito medo e não queria que a senhora ficasse triste. Vovó Zilda ouviu tudo em silêncio, com um olhar terno e compreensivo. Para surpresa de Bruno, ela já sabia do ocorrido, pois o avô Antônio havia visto o acontecido e o relatou a ela. Ela não falou nada porque queria ver se Bruno teria coragem de contar a verdade. Ela estava preocupada, se perguntando até quando ele iria se submeter às exigências de sua irmã mais nova sem contar a verdade. O verdadeiro caráter de um homem, disse a vovó, está em ele se arrepender de seus erros e assumir as consequências de suas decisões erradas. Mas no seu caso o que aconteceu foi apenas um acidente infeliz, do qual você não precisaria se sentir culpado, por isso a avó está muito orgulhosa de você ter dado este passo tão importante de contar o que aconteceu e deixar de ser escravo da artimanha de Brenda.
A conversa culminou num caloroso abraço de sua avó amorosa, confortando Bruno de que ele não precisaria mais se sentir culpado. Ao anoitecer, a avó chamou os dois para seu quarto. Sentados na cama, ela abriu sua Bíblia e leu trechos sobre não desejar o mal e sobre a importância do perdão. Ela leu para Brenda a seguinte passagem bíblica: Não trame no coração o mal uns contra os outros, nem amem juramentos falsos, pois eu odeio todas essas coisas, diz Jeová. E para Bruno ela leu a seguinte passagem bíblica: Quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. Suas palavras tocaram os corações das crianças. Brenda, envergonhada, percebeu o quanto havia sido injusta com o irmão e se desculpou. Bruno, aliviado por finalmente se livrar do peso daquele segredo, perdoou sua irmã sem hesitação. Na manhã seguinte, renovados, os dois voltaram ao lago. Dessa vez, sem culpa ou segredos entre eles. Sentaram-se perto da margem e observaram os patinhos que ainda nadavam ali, brincando juntos como nos velhos tempos. Quando chegou a hora de partir, a família entrou no carro e se despediu dos avós. Das proximidades da porteira do sítio, vovó Zilda e vovô Antônio acenam com carinho, observando o veículo se distanciar pela estrada de terra. Mais um dia no sítio havia chegado ao fim, mas a lição daquele final de semana ficaria para sempre nos corações de Bruno e Brenda. Cena 3. Bruno jogando pedras no lago. Ação! Corta! Era pra tirar pedras no lago, não pra pular dentro! E ainda afundou os patos junto! Alguém pode tirar esse guri do lago antes que se afogue, por favor? Cena 8. Brenda diz que Bruno vai lavar a louça. Ação! Vão brincar? Diz que sim, vai! Corta! Quem deixou este pirralho entrar no set na hora da gravação? Assim eu não aguento, pô! Cena 12. Os avós se despedem da família. Bruno e Brenda voltam para casa. Ação! Era pra ir pra frente, não pra dar ré! Olha aí, ó! Quase atropelou o velho! Quem é este motorista, hein? Não tinha um. Usamos o contra-regra. Diz pra ele que tá demitido! Me procura outro! Teste para a seleção de um novo contra-regra. Atenção! Pode entrar o primeiro candidato. A gente entra em contato se precisar. Obrigado. Próximo. Peraí. Este, por acaso, não foi o que eu já demiti? O que este sujeito tá fazendo aqui? Próximo. الاهتمام الكاميرا عمل. Mas vocês só podem estar de brincadeira com a minha cara. Próximo. O que você ainda está fazendo aqui? O diretor já te demitiu. Vai embora, vai!